queridíssimas! Estamos começando mais um Entre Elas, o nosso espaço de conversa e conhecimento sobre e entre elas. Eu sou a Natália, nutricionista, especialista em nutrição esportiva, nutrição estética e comportamento alimentar e, além de mulher e mãe. Nesse espaço nós conversamos muito sobre todo o universo feminino, maternidade, empreendedorismo feminino, saúde, qualidade de vida, saúde mental e o tema de hoje é empreendedorismo e marca pessoal. E para falar sobre o assunto, nós estamos aqui com a Michele, especialista e comunicadora, especialista em marca pessoal. Muito obrigada. Hoje, primeiro eu gostaria de agradecer você pela presença, Obrigada. por ter aceitado o convite. E nós vamos falar um pouquinho sobre este universo. O que é que você acha que é mais importante quando a gente pensa aí em empreendedorismo e marca pessoal? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco aí dos meus ensinamentos, vivência. Eu acho que esse assunto hoje de marca pessoal é um assunto que está muito em voga. Antes as pessoas não falavam muito sobre, porém é um assunto muito disseminado e quando você para perceber, todos nós temos uma marca pessoal, mesmo que você não saiba. A Natália é uma marca pessoal, você que está assistindo aqui é uma marca pessoal, mesmo que você pense, nossa, marca pessoal, o que é isso? Você, Natália, já ouviu falar, sabe o que é marca pessoal, mas para você que está em casa e está pensando o que é uma marca pessoal, todos nós somos uma marca, nascemos com uma identidade, com um nome, com um sobrenome. E com o passar dos anos, isso vai moldando e lapidando quem nós somos. Como nós chegamos até aqui na nossa carreira e tudo mais. Então, se for traduzir assim ao pé da letra, né, que eu falo que hoje eu sou mentora de personal branding, que seria marcas pessoais. Então, seria gestão de marca. O que isso quer dizer? Por exemplo, quando você vai comprar uma coisa que bem simples, um refrigerante, né? Normalmente a pessoa já chama Coca-Cola, né? Já é uma marca que está consolidada nas nossas mentes, porque ocupou um espaço estratégico. E marca pessoal nada mais é do que as pessoas falam sobre você quando você não está na sala. Já parou para pensar nisso, Natália? Não, nunca parei para pensar nisso. Eu sempre tive a ideia de marca pessoal como uma forma que você quer se apresentar para as pessoas. E não necessariamente o que elas enxergam em você quando você não está presente. Sim, é porque assim, marca pessoal, ela é mais do que aparência, ela é um conjunto de coisas, certo? Mas as pessoas pensam assim, marca pessoal é me vestir bem. Não é só isso. Marca pessoal é o saber falar bem. Não é só isso. Marca pessoal é ter um carro legal, é usar roupas de marcas, é eu estar nos melhores lugares, restaurantes. Bem, isso não é marca pessoal, isso faz parte do teu universo. Mas marca pessoal nada mais é do que a sensação que as pessoas têm quando elas escutam o seu nome. Então já parou para pensar quando você ouve falar de uma pessoa, e aí você fala, nossa, essa pessoa é isso, aquilo e aquilo. Então, a pessoa tem adjetivos. Então, nada mais é do que a sensação que você imprime nas outras pessoas. Resumindo. Isso é muito legal. Eu nunca tinha pensado na marca pessoal dessa forma, como uma marca realmente, a marca que você deixa em alguém. Isso. Né? Então, da forma que você está trazendo, eu estou entendendo que a marca pessoal é a marca que você deixa em alguém quando você passa. Isso. E essa é a sua marca pessoal. E agora me diga o que você acha que essa marca representa dentro de uma estrutura de empreendedorismo, dentro de uma estrutura de negócios. É muito importante sua pergunta, muito obrigada, Natália, porque assim, se você parar para pensar hoje, grandes empresários, eles vêm à frente dos negócios, ou seja, o CPF vem antes do CNPJ. Então, muita gente hoje vem até mim e fala assim, Michele, eu quero trabalhar o branding da minha empresa. Aí eu falei, mas você já pensou em trabalhar o seu branding pessoal, a sua marca pessoal, como você é visto, como você quer ser lembrado? A pessoa fala, não, eu só quero trabalhar a marca da minha empresa. Hoje eu acho que essas duas coisas estão muito atreladas, eu acho que muito por conta das redes sociais, né? Sim, as pessoas elas procuram identidade com
a alma da empresa. E aí entra aí uma persona que pode ser ou o dono da empresa ou o administrador da empresa, e aí ele entra como uma persona mesmo que traz uma identidade para a empresa, para aquela marca empresa, né? Exatamente isso. E aí isso eu acho que acaba interferindo no posicionamento pessoal da pessoa também, né? Exato, porque assim, hoje se você pensar, vou dar exemplo aqui de grandes nomes. Quem é que está por trás da Tesla, da SpaceX, do X, antigo Twitter? Já vem o nome, Elon Musk. Quem é que está por trás do Facebook, do Instagram, do WhatsApp? Mark Zuckerberg. A gente já tem os nomes, né? Estou trazendo exemplos grandes, mas se você parar para pensar, quem é que está por trás da farmácia da esquina da sua casa? Eu tenho certeza que se é uma pessoa que trabalha a marca pessoal, você não vai lembrar do nome da farmácia, mas vai lembrar do dono da farmácia. Vamos lá na farmácia do fulano de tal, por exemplo. Então, assim, esses nomes, o que for que eles colocarem de negócios e empreendimentos, darão certo. Porque eles têm uma marca tão forte, tão consolidada, que vem antes do CNPJ. Então, por isso que eu convido, assim, vocês que estão assistindo, pensem, a marca pessoal, o CPF, sempre vai vir antes do CNPJ. E quando você tem uma marca pessoal forte, ela abre portas. Imagina, Natália, a gente não anda com um currículo impresso na nossa testa, mas as pessoas conhecem pelo seu nome. Então, assim, quando eu preciso de uma nutricionista esportiva, eu vou buscar quem? A Natália, porque ela já é uma referência nessa área. Eu já sei do trabalho dela, já conheço, sei como você se posiciona, como você se porta. Então, automaticamente, o teu posicionamento me faz lembrar disso. Então, realmente... Eu deixei uma marca, Deixou uma marca. Porque assim, enquanto a gente não faz gestão da nossa marca pessoal e a gente não pensa quais adjetivos a gente quer que as outras pessoas falem, a nossa marca pessoal vai estar o acaso. Aí não reclame se falarem, fulano de tal... Não é estratégico, não é estratégico. Né? Você precisa pensar numa marca pessoal estratégica. Isso tem que ser estrategista. Assim, eu não falo para criar personagens, porque eles não são sustentáveis a longo prazo. Hoje, né, como você mesmo mencionou das redes sociais, está muito em voga as pessoas trabalharem o branding delas, o posicionamento. Só que quando você traz um personagem, por exemplo, na rede social, ele não é sustentável a longo prazo. Se você parar para pensar hoje os reality shows, por que eles duram no máximo 90 dias? Sabe por quê? Não faço a menor ideia. Você pensar aí, tem tantos reality shows hoje, né? Dura 90 dias porque é o máximo de tempo que uma pessoa pode sustentar um personagem, não mais que 90 dias. Nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Sim, então assim, a pessoa consegue fingir por um tempo, mas não o tempo todo. Então, ter estratégia de marca pessoal... Então, os reality shows não tem nada de reality, porque é o tempo justo para que a pessoa consiga criar um personagem ali. Pensando nisso, sim. Pode ser que a pessoa seja real, tudo certo, mas se a pessoa for criar algo que não existe, ela vai conseguir mantê-lo dentro do prazo, digamos assim. Achei muito interessante aquilo que você trouxe sobre colocar o CPF, a marca pessoal, na frente da marca do negócio. Isso. Certo? Quando você estrutura um negócio, é interessante que você crie uma marca de negócio e uma marca pessoal separada ou atrelada? O que é que você acha que funciona melhor? E como você consegue relacionar os valores da marca pessoal e da marca empresarial, vamos dizer assim? Sim, na verdade é assim. Tudo é extensão da nossa imagem, certo? Lógico, quando você vai criar a sua marca empresarial, você precisa definir missão, visão, valores da marca empresarial. E depois você faz isso para a sua marca pessoal. Mas é muito difícil você separar você do seu negócio. Mas a gente tem que entender que nós não somos, por exemplo, o nosso cargo, né? Então, coisas diferentes. Vamos lá para esclarecer. Primeiramente, você tem a marca do teu negócio e você tem a sua marca também. Mas o interessante é a sua marca pessoal vir antes de uma marca empresarial. Um exemplo básico que a gente pode ver aqui no Brasil, João Adib. Ele está na frente do quê? Da CIMED. Então você vê que ele não fica compartilhando só remédios, né? Aquelas coisas assim que talvez seriam chatas para quem está assistindo. Mas ele compartilha o estilo de vida, viagens, empreendedorismo, visão estratégica. Então, automaticamente, ele está ligado com a marca,
mas são marcas separadas, entende? Então você tem que ter a tua marca, a empresa a marca dela, mas elas se completam. Elas se comunicam Exatamente. ali com relação aos valores, etc e tal. Isso mesmo. Então, quando você está desenvolvendo um negócio seu, né, principalmente eu acho que se você é empreendedor autônomo, eu vejo por mim, né? Eu já passei por alguns momentos em que eu olhei para mim e pensei na minha marca pessoal. E uma coisa que me pega é a questão da autenticidade, né? O que é que você tem que colocar para chamar o público que você busca e se o público que você busca entende a comunicação que você faz dentro da sua marca pessoal. E até que ponto você coloca uma fantasia dentro de uma persona para captar um público específico. Como é que você enxerga essas coisas? Então assim, hoje o maior erro é o quê? O maior erro da marca pessoal é o que? As pessoas quererem ser iguais às outras. Então, por exemplo, a pessoa adotou tal estratégia. Eu vou adotar para mim também, porque deu certo para fulano, vai dar certo para mim. É aí que está o erro. Aí a tua autenticidade, ela acaba sendo nula. Porque o que faz uma marca pessoal se destacar é a autenticidade. Só que a autenticidade não tem nada a ver com você falar o que você pensa. Não é isso. É você saber o que falar, quando falar e para quem falar. Então você tem que ser estratégico. E como é que a gente é autêntico, Natália? Hoje é uma pergunta assim que a gente pensa muito. Como é que a gente pode ter estratégias num mundo em que está parecendo que está tudo mais do mesmo, né? Você entra ali, por exemplo, na internet, vai vendo os vídeos, parece que são todos iguais. Um começa a fazer um vídeo viral, outro vai lá e copia, e aí a autenticidade é deixada de lado. Sim, isso é uma coisa que eu percebo muito, que as pessoas se apegam aos formatos. Exato. Né? As pessoas se apegam aos formatos e acaba fazendo cópias minimamente diferentes, né? É isso. Então, é porque o que acontece? A autenticidade, ela vem a partir de um autoconhecimento. Quando você olha para dentro de você e você percebe os seus dons, seus talentos, suas habilidades. E as pessoas negligenciam isso. Elas acabam se moldando ao mundo, se adaptando aos costumes. E aí que está o maior erro. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de viajar, que eu gosto de falar sobre marca pessoal, mas eu gosto de falar com profundidade. Se hoje vem um cliente para mim e fala, eu quero trazer um arquétipo do governante. Tudo bem, a gente pode colocar arquétipos, mas tem que ter muita autenticidade para você saber exatamente aquilo que está. Adorei que você falou um pouco sobre os arquétipos, eu acho que é uma coisa muito importante e eu já fiz a teste dos arquétipos para minha marca pessoal. Sim. Mas segura aí que a gente vai falar mais sobre isso depois do intervalo. Te espero daqui a pouco. מדינת ישראל, מורשת של חדשנות, ההייטק, הטכנולוגיה, חברות ישראליות שפיתחו טכנולוגיות עתידיות בחלל, מכונית אוטונומית עתידית, מערכות ניווט, אפליקציות לסלולר. ההייטק הישראלי שמשנה את עולם הרפואה והטכנולוגיה. היתר, סטארט-אפ ושמו בית הלוחם, פרויקט שיקומי ייחודי במינו בעולם של ישראל והעם היהודי, למען פצועי צה"ל, אלה ששילמו מחיר כבד על ביטחונה ועצמאותה של מדינת ישראל. אז מה זה בית הלוחם לפצועים שלנו? זה נותן לך את הביטחון העצמי להכיר, להבין, להכיל את המצב שאתה נמצא. זה זכות גדולה שאני יודע שיש פה גיבורים אחד-אחד. לבוא לראות מישהו עם פציעה כמו שלך, והוא במצב הרבה יותר מתקדם ממך, ופתאום לראות מישהו כזה, שהוא הולך,
והוא הכי רגיל בעולם. כשאתה שוכב במיטה ואתה לא יכול לזוז, אז הדברים האלה רק מחזקים אותך, והכוח שבית הלוחם נתן לי בזכות הדברים האלה, זה רק גרם לי להשתקם ולהגיע למצב האופטימלי שלי הכי מהר שאפשר. והם נתנו לי כל כך הרבה כלים לעשות את זה. במדריד הגעתי מקום שלישי, ובברזיל הגעתי מקום ראשון. ארגון נכי צה"ל תמך בי מהרגע שהחלטתי להיות ספורטאי פארה-אולימפי. תחושה אדירה, לעלות עם דגל ישראל על פודיום, כיף גדול. Oi pessoal, eu sou a Thaís Nascimento, professora e pedagoga, estou aqui novamente com vocês para abordar hoje o tema da importância dos pais no auxílio da educação e desenvolvimento dos filhos. O interessante é dos pais também darem autonomia adequada, tarefas que as crianças possam realizar sozinhas, ao invés de fazer por eles. Isso ajuda no desenvolvimento de raciocínio, no poder de escolha, no saber falar não no futuro, e não só dentro de casa, mas no social, dentro da sala de aula. Quer saber mais sobre esse universo e como ele pode transformar vidas? Então, me acompanhe aqui na TV PicZap e na TV Aberta São Paulo. E é claro, também estamos nas redes sociais. Siga e fique por dentro de tudo. Voltando agora, vamos continuar o assunto dos arquétipos, que é uma coisa muito interessante quando a gente fala de marketing pessoal e marca pessoal. Eu já fiz o teste dos arquétipos, né? Mesmo? Porque eu sou empreendedora, sou nutricionista e ofereço meus atendimentos, tenho mentorias e etc. E para isso eu precisei construir uma marca pessoal. Claro. E aí eu caí nessa dos arquétipos, né? E aí eu fiz um teste lá, e aí ele dá 3 arquétipos principais, uma porcentagem de cada um deles, né? E existem... Conta pra gente um pouquinho mais dos arquétipos, o que é que eles são, e aí depois eu conto o que deu no meu e qual conclusão eu cheguei, e aí você me fala o que é interessante pensar nesse cenário. Sim, então a gente estava falando sobre autenticidade, e eu falei que realmente às vezes vem as pessoas falando, eu quero colocar na minha marca pessoal o arquétipo do governante, o arquétipo do mago, da amante, enfim. A gente tem 12 arquétipos pessoais. Eu acho que isso realmente faz sentido, ele te dá um norte, mas quando você define um arquétipo, você começa a viver a energia desse arquétipo. Então, quero dizer o seguinte, hoje no mercado que nós estamos, falando sobre a autenticidade, o que nós precisamos de fato fazer é ter um olhar interno, entender as nossas paixões, as nossas habilidades, aquilo que nos torna único. Aí às vezes as pessoas falam, tá, mas como é que eu vou saber o que me diferencia dos demais? Como é que você sabe, você que está vendo aí esse programa, Natália, você sabe como você identifica isso? Não, vamos lá, Quero ouvir o que você tem para me dizer sobre isso. Então, já parou para pensar, aqui são alguns itens, mas vamos lá, 3. Primeiro, o que você faz com muita facilidade, que você faz assim, passar horas fazendo. Então você pensa, eu adoro, sei lá, gravar, por exemplo, que você está fazendo aqui. Então, para você é algo que você faz no flow, você nem vê o tempo passar. Segunda questão, o que as pessoas te pedem muito para fazer? Elas falam, olha, isso você faz muito bem, acho que você faz isso para mim, tipo, as pessoas não vão pagar, ou às vezes elas até pagam, mas elas falam assim, ai Natália, sei lá, você faz um bolo tão bom, você não quer fazer um bolo no final de semana? Um exemplo, estou dando aqui. Então, primeiro, aquilo que você faz por muito tempo sem ver a hora passar.
Segundo, é aquilo que as pessoas pedem para você fazer, porque elas dizem que você faz muito bem. E o terceiro é aquilo que você sente no seu coração, lá dentro, você fala, nossa, eu nasci para isso. Então, quando você junta esses 3 itens, você tem a tua autenticidade formada. Porque você faz algo no flow, as pessoas pedem para você fazer, e o terceiro, você tem a paixão de fazer isso. Então, você junta aquilo que você tem paixão, aquilo que você tem habilidade e aquilo que vai te direcionar para fazer algo. Mas aí eu acho que já entra na questão mais propósito. Sim. E não necessariamente tanto marca pessoal, mas é lógico que você tem que ter propósito em alguma coisa para conseguir construir uma marca, não é? Sim, aqui o propósito e a marca pessoal, eles estão muito atrelados. Então, uma marca pessoal hoje, ela não existe sem ter um propósito. Ela existe, mas ela é só uma marca. Então, propósito, autenticidade, marca pessoal, tudo caminha junto, praticamente. Porque o teu propósito vai ditar quem você é, os desafios que você vai enfrentar, a tua autenticidade, o teu posicionamento. Porque as pessoas falam assim, quero me posicionar. Só que o posicionamento, a gente precisa entender que é falar mais não do que sim. Então, a sua marca pessoal, você quer que ela seja vista como hoje? Eu quero que seja uma marca, vamos supor, de luxo. Então, o teu posicionamento é dizer não para tudo aquilo que te afasta isso. Se você quer que a sua marca ela tenha esse requinte, essa sofisticação e atrair, como a gente estava falando, os clientes específicos para ela, você tem que se comunicar de tal maneira. Então, você vai falar não, por exemplo, para sentar num bar da esquina e tomar uma cerveja de latinha, não para um tipo de ocasião que não tem a ver com a sua marca pessoal. Então, você tem que ir eliminando, decidir, cortar fora e só fazer aquilo que tem a ver. E aí entra a autenticidade, que você tem que fazer aquilo que faz sentido para você e aí você constrói a sua marca pessoal dentro daquilo que faz sentido para você. Isso. Queria voltar nos arquétipos, porque eu acho que é muito interessante. Os arquétipos, para quem não sabe, são 12 classificações de tipos de pessoas, tipos de marcas, né, que podem ser tanto utilizadas para empresas quanto para pessoas, indivíduos, baseadas numa teoria de Jung. Olha, parabéns. São baseadas numa teoria de Jung, que são classificações de perfis de personalidade, perfis de pessoas. Então você pode procurar na internet um teste para você identificar qual que é o arquétipo que faz mais sentido e qual que se aproxima melhor da sua personalidade. E dentro dessa questão de marketing, marca pessoal, pelo que eu tenho conhecimento, você tem muito mais propriedade do que eu para falar sobre isso, eles colocam que é interessante você construir uma marca pessoal baseada no arquétipo que se identifica com o seu público e que se identifica com você. E aí, dentro dos arquétipos, você tem um maior nicho de negócios e etc e tal. Então, é o que você trouxe. Às vezes a pessoa ela quer fazer um arquétipo que ela acha que é interessante para o público dela, mas não tem a ver com ela. Isso. Então, acaba não se sustentando uma autenticidade dentro de uma marca pessoal. Exato. Né? É porque aí fica um personagem, como nós estávamos falando. Mas assim, se você parar para pensar, os políticos, eles usam muito o arquétipo. Principalmente, um político quer ganhar uma eleição, ele usa o que? O arquétipo do governante. Como é que é o arquétipo do governante, as roupas que ele usa, como ele gesticula, como ele anda, como ele caminha, ombros, postura. Então, é interessante você usar para alguma coisa específica. Eu quero ter um resultado tal. Você pode usar por um tempo, mas não o tempo todo, porque imagina você ter que moldar toda hora o seu comportamento, sua fala, seu jeito de falar, sua postura, E isso vai lapidando quem você é, mas assim, você entrar dentro de um arquétipo, ele acaba deixando a sua essência de lado. E é isso que conecta as marcas pessoais, a essência. Quando eu fiz o teste, deu o arquétipo do inocente, Olha. o arquétipo do sábio e do explorador. Deu uns 3 mais ou menos. Mas o arquétipo do inocente, ele é caracterizado por uma coisa mais infantilizada, tal. E isso é péssimo para vendas. Isso é péssimo para vendas. Aí eu falei, tá explicado. Tá explicado por que eu tenho tanta dificuldade, por que eu tenho que me esforçar tanto para fazer
uma estratégia de vendas, etc e tal. E aí, por muito tempo, eu tentei mudar um pouco isso. E aí, eu não sei se isso é interessante. Sim, não, é interessante. Os arquétipos, eles são interessantes. A gente está falando das 12 personalidades. Elas são interessantes, mas elas não definem quem você é. Por isso, né, elas vão te dar um norte ali. Mas aí você quer ter um resultado. Eu quero melhorar minhas vendas. Então qual que seria um arquétipo melhor? E aí você direciona certos comportamentos para um arquétipo específico para melhorar as vendas num determinado setor, por exemplo? Isso. Não é sempre que eu utilizo arquétipos, são salvas exceções. O que você gosta? Quais são as ferramentas que você gosta de utilizar dentro da sua prática para definir uma marca pessoal baseada no objetivo da pessoa? Eu gosto de trabalhar mais com profundidade, com essência. Então, por isso que eu falo que hoje a minha missão é o quê? Desenvolver marcas pessoais com alma. Então, é um branding com propósito. Não é simplesmente, vou lá, ficar bonita, roupa bonita, lugar legal, e falar que eu estou fazendo branding de marca, porque isso todo mundo faz. Mas a essência, que é aquilo que nos conecta, quem nós somos de verdade, é isso que vai conectar com outra pessoa. Então, as ferramentas que eu utilizo mesmo são questões de coach, são consultorias, são perguntas direcionadas para que a pessoa possa entender qual é a diferença que ela faz na vida dos outros. Então, quem é ela, como ela quer ser vista e com quem ela quer conversar. Então, a partir disso, nós vamos moldando e lapidando os comportamentos. Claro, eu falo assim, seja você, não é inteligente, porque se a gente for a gente em casa e olha lá. A gente tem que ter filtros, Tem que ter filtros. Filtros são importantes. São importantes. Então, assim, ser você, mas com estratégia. Então, a gente vai trilhando um caminho para que as pessoas entendam a sua essência, mas elas possam valorizar isso que você tem de diferente. Então, é uma série de perguntas, é uma mentoria, né? Que faço essa mentoria e vou direcionando para o objetivo da pessoa. E uma marca pessoal forte, ela é capaz de fazer o quê? Faturar mais, atrair clientes certos, é você estar diferente, é você estar posicionada, é você escutar aquele adjetivo que você gostaria que as pessoas falassem quando você não está na sala. Algo positivo. E aí você faz isso com a estratégia realmente definindo o que é que você quer, o público que você quer atrair. Sim, tudo, é feito toda uma estratégia. Então, assim, porque você entende que são públicos e públicos. Então, você quer falar com um público X, você precisa se comunicar e se conectar com ele. E nem sempre esse público vai ser igual ao outro, eles não são iguais, são diferentes. E as pessoas, elas vão se conectar com pessoas, com ideias. Você precisa ter uma desenvoltura, um envolvimento para que você consiga não só vender seus produtos ou serviços, mas ser lembrado por aquilo que você gostaria. Sim. E assim, dentro de uma empreendedora, vamos imaginar que a pessoa ela está empreendendo, está vendendo um serviço ou um produto. Sim. Como que ela deve escolher e entender o próprio posicionamento para que ela consiga fazer o negócio dela fluir, para que ela consiga melhorar o negócio dela, alavancar o negócio dela? Então, hoje o maior erro é esse, as pessoas elas não param e olham para elas só estão olhando para fora. Sempre para fora, para fora, para fora, para fora e nunca para dentro. E quando você olha para dentro, você se conhece. Você se conhecendo, você fala assim, poxa, eu sou isso. Então eu não vou aceitar coisas diferentes que não têm a ver com a minha personalidade. O erro é você aceitar, primeiro, migalhas, clientes que não têm a ver com você, lugares que não têm a ver com você, e você vai aceitando todo esse tipo de coisas que não te satisfazem e vai criando um posicionamento seu que é um posicionamento jogado ao acaso, que é um posicionamento fraco, que é um posicionamento que não te dá retorno. Então você precisa entender, primeiramente, não adianta ficar gastando em marketing. Eu vou investir tanto, por exemplo, para fazer propagandas comerciais sobre mim. Vou pagar para sair numa capa de uma revista. A autenticidade, ela não se compra, não tem a ver com dinheiro. Você até pode pagar e sair numa revista, mas você sabe, quando você olha uma revista e fala, fulano pagou para estar aqui. Então, você sabe, fala, não, essa pessoa não tem nada a ver. Então, assim, a autenticidade, ela é construída ao longo do caminho. É um processo de autoconhecimento mesmo, como Exatamente. você trouxe.
Então você tem que se conhecer para saber qual que é o público certo que você gosta de trabalhar. Sim. Para que faça sentido e que você tenha propósito dentro do seu negócio. Mas no caso assim, você falou uma empreendedora, o que ela precisa fazer? Ela precisa primeiro olhar para ela, olhar a transformação que ela faz e como é que ela vai impactar as pessoas ao seu redor. Eu falo assim, hoje o meu objetivo é o quê? Impactar, inspirar e transformar. Como é que eu faço isso? Isso é sempre de dentro para fora. Lógico, a roupa, a nossa vestimenta, ela tem a ver com o nosso conjunto de marca pessoal, mas primeiro é você se desenvolver internamente. A roupa tem a ver, tem muito a ver, mas não é só a roupa. Não adianta uma pessoa estar linda, maravilhosa, abrir a boca ali e não sair frutos positivos. Porque nós conhecemos uma árvore pelos frutos que elas dão. Então é a gente entender que tudo é um conjunto e tem que andar unido, unicidade. Eu acho que existe muito também a questão do comportamento, Sim. né? Uhum. O comportamento é que direciona, eu acho que mais do que a roupa, Uhum. né? A escolha da roupa faz parte, eu acho que do comportamento. Com certeza. Também. Uhum. Então o comportamento dita o posicionamento também. Muito boa frase, adorei. É isso mesmo. Porque você vê, assim, Gisele Bündchen, por exemplo, coloca uma calça jeans nela, uma camiseta, um tênis. Essa mulher, ela exala elegância, ela é elegante, ela é fina, e ela tá com uma roupa básica. Aí, às vezes, você coloca uma outra pessoa com marcas dos pés à cabeça, bolsas, cintos, relógios, muitas coisas, mas você olha para aquela pessoa e você fala, aquela pessoa não tem o comportamento, né, a elegância, a postura. Então, uma marca de roupa, agora que eu estou falando, não vai definir se a pessoa é elegante ou não. Porque isso tem a ver com o comportamento, como você mencionou antes. O comportamento, eu acho que o comportamento também motiva as escolhas, até de escolha da roupa. Sim, muito. Né? Tem muito a ver, muito. Agora nós vamos para mais um intervalo e no próximo bloco eu farei algumas perguntas mais pontuais aqui, com algumas dúvidas importantes. Espero você! גם בשעות החשוכות של הלילה תמיד יהיה כוכב קטן שיעיר לך. מדינת ישראל הצעירה זוכה לציין הישגים ופריחה בתחומים רבים כל כך. ופתאום מלחמה. ישראל יוצאת להגן על הבית. ושוב, כדי להיות עם חופשי בארצנו, כמו שכתוב בהמנון, אנחנו משלמים מחיר נורא בתפילה שיהיה זה הקרב האחרון. מה איתך? כואב לך איפשהו? אני מרים את השמיכה מעליי של הבית חולים, אין רגל. הקרב שהסתיים בשבריר שנייה, שאולי היה קרב ניצחון, אבל את הקרב הזה יישא הפצוע עד יומו האחרון. באנו לחלץ בני ערובה, המחבל הסתתר בשיחים. ושלוליות של דם, ואני ככה. קיבלתי כדור קלאץ' לתוך העורק הראשי. ואז הרופאים איכשהו מתחילים לצאת, אומרים, זהו, אנחנו חייבים לקרוא את הרגל, לקטוע אותה. צלף ירה בי, נוריתי בראש, נכנס לי מפה, יצא לי, לא יצא, נתקע לי פה בגולגולת, ואיבדתי הרבה דם, ולא נראיתי טוב, ירו לי בראש. יכלו לחשוב שאני מתה, ולא מפנים אותי עם הגופות, ואז פשוט... הייתי מתה. פתאום נפתחת דלת וצועקים אללה אכבר ומולי מחבל. יש לי רסיסים של רימון מכל צד ימין למעשה, כמו הצלקות הנפשיות. זה שם. הוא עמד עליי 2.5 מטרים ממני המחבל. זה היה פיצוץ נוראי. התעוררתי. ואני לא רואה כלום. הבנתי שהוא לא הראה את הילדים שלו אף פעם. חוליית מחבלים יצא מפיר מתחת לאדמה. פיצוץ מאוד מאוד גדול, ואז אני מאבד את ההכרה, ומשם אני כבר לא זוכר מה קרה. אתה חוזר ואתה רואה אמא בוכה.
כל העולם כאילו השתנה לי ביום אחד, ואני לא יודע מה. כאילו, למה אני על כיסא גלגלים? למה חשוך כל הזמן? למה אני לא רואה טוב? בכיתי, וזה היה גם מכאב עליהם, אבל גם מאושר שאני בחיים. את האמת לא רציתי לראות. ואז הוא הרים את השמיכה, ופתאום ראיתי שלא נשאר כלום, זה לא מתחת לברך. פרצה פוסט-טראומה בצורה קיצונית, ואתה מרגיש שהמוות מגיע. פאניקה. ככה פשוט כי אפשר, ירח נשאר. ועכשיו הביטו על כל הפצועים ההם אחרי הדרך שעשו מאז שהגיעו לבית הלוחם. החליט שמותר לטפס מלמטה למעלה, פעמת לילה, פעם יום. בית הלוחם שינה לי את החיים מקצה לקצה. כי בית הלוחם הוא אתה ואת ואני, ממש כולם. בית הלוחם הוא הלב היהודי והאגודות הידידים בארץ ומסביב לעולם. הוא התרומה של עם שפתאום קם ומתחיל ללכת, ממקום של אהבת חינם, דרך שיקום עד יומך האחרון, דרך עולה ומתמשכת. ארגון נכי צה"ל, יותר מ-50,000 נפשות, הארגון הגדול ביותר בעולם שהוא כל כך ייחודי, ושיקום מתמשך שהוא המהות שבכל יהודי. בית הלוחם זה בית, בין אם חסרה לך יד, רגל, או יש לך צלקת בנפש, ואף אחד לא שופט אותך, מסתכלים עליך כבן אדם. בית של חיים, של צעירים ומבוגרים, בית של קבע. בתי לוחם בתל אביב, בחיפה, ירושלים, אשדוד שנבנה ובאר שבע. בית של שיאי ספורט פרלימפי במגוון רחב. כוח רצון של ברזל שיש לו תוצאות של זהב. בית הלוחם. כל כך פשוט, כל כך מורכב. בית של לוחמים ששבו מהקרב. בית שהוא פרק חדש ומרגש. הלוחמים שידעו כאב ודמעות. ששבו מהאש. בית של פעילויות. כל הכבוד לארגון נכי צה"ל! של תרבות, של אנשים שמחים. פצועים שהפכו בבית הלוחם למנצחים. בית של משפחה גרעינית, משפחת המדינה והעם, שזכות היא לסייע לו מעתה ועד עולם. Olá, como vocês estão hoje, pessoas? Eu sou a Natália Duarte, também conhecida como Nath Nutricionista nas redes sociais, e hoje o tema é nutrição esportiva. O que é que você deve mudar na sua alimentação quando você for começar a treinar? Você começou a treinar agora e era sedentário? Você não precisa fazer grandes mudanças na sua alimentação. O que você precisa prestar atenção é transformar a sua alimentação no mais natural possível. Ou seja, alimentos o mais próximo do de verdade, alimentos mais próximos do que seriam na natureza, pois assim você vai tirar os aditivos e vai tirar conservantes da sua alimentação como um todo, o que vai trazer muito mais saúde. Tirando esses elementos da sua alimentação, você vai tornar o seu corpo mais limpo, então ele vai funcionar de uma forma melhor. E é isso que a gente precisa quando você começa a treinar. Então, arroz, feijão, frutas, verduras, legumes, esses alimentos têm que ser sim a base da sua alimentação se você começou a treinar hoje. Gostou desse conteúdo?
Mande a sugestão para o próximo tema lá na nossa rede social da PixApp TV. Beijo da Nutri. Meu nome é Conrado, sou consultor de inteligência da Broadfy. Imagino que você pode estar pensando, um canal de televisão só meu? Isso é muito grande para mim. Não, é exatamente o contrário. Quantas vezes a gente já não ouviu a mesma história? Empresas grandes, pequenas, de todos os tamanhos, gastam e gastam e gastam nas redes sociais. E qual é o resultado? Nada. Zero. E por que não deu certo? Falta de estrutura. Com a Broadfy, o seu canal de streaming organiza todas as suas mídias em um único lugar. Isso vai te dar o poder de transformar os seus seguidores em telespectadores. Consegue enxergar a potência dessa mudança? É brutal! É uma revolução em todos os sentidos. E o mais importante, com a Broadfy, você não está sozinho. Nossa estrutura é completa, desde o planejamento estratégico até a exibição no seu canal. Agende agora uma demonstração. Aqui embaixo, vou te mostrar tudo o que podemos fazer por você, por sua empresa ou associação. Estamos de volta aqui com a Michelle, falando um pouquinho mais sobre marca pessoal, posicionamento dentro de um contexto de empreendedorismo. E a gente vai começar com algumas perguntas pontuais para que ela traga um pouco mais na prática o que é que nós podemos fazer para melhorar a nossa marca pessoal. Michelle, o que é para você marca pessoal em uma palavra? Sentimento. Sentimento? Uhum. Por quê? Porque é o sentimento que você desperta no outro quando as pessoas falam o seu nome. Então é sentir. Quando as pessoas escutam o meu nome, Michelle Sofiati, que sentimento as pessoas têm? Para mim é sentimento. Eu quero que você me fale um erro comum que sabota as pessoas na hora de criar uma marca pessoal. É querer ser um personagem. É a pessoa querer ser o que ela não é. A gente tem estratégias, mas o maior erro é a pessoa trazer uma outra personalidade. E aí a essência vai ficar nula nesse caso. Para você, o posicionamento, ele é mais voltado para o comportamento, para a roupa que a pessoa usa ou para como a pessoa se comunica? Na verdade, engloba os três, mas se tiver que escolher uma opção, seria o comportamento. Porque quando você se comporta de tal maneira, vai ditar como é que você vai ser visto. Mas o posicionamento engloba muitas coisas, né? Não, é difícil falar uma palavra isolada, mas tem muito a ver com o comportamento, com a roupa, com a comunicação. Acho que seriam os três, basicamente. Quando a gente fala de branding pessoal, a roupa fala? Com certeza. Sabe por quê, Natália? E você que está assistindo... Quando nós começamos a nossa entrevista aqui, em apenas 3 segundos, você que está aí assistindo, você já tem uma percepção formada sobre mim, sobre você, Natália. Então, assim, mesmo eu não falando nada, você já decidiu se você gostou ou não gostou. Isso é inconsciente, isso tem a ver com a neurociência. Porque a minha comunicação não verbal, ela é até 93%. E somente 7% tem a ver com a comunicação verbal, com aquilo que eu estou falando. Então, com certeza, a roupa comunica o tempo todo. A roupa, o comportamento, o olhar no olho da pessoa, sentir, é isso que faz a diferença hoje. Perfeito. Quando você está começando a construir sua marca, o que é que você deve priorizar? Aonde você quer chegar. Você precisa saber, primeiro, aonde você está e aonde você quer chegar. Você tem que ter essa visão de como você quer ser percebida pelo mercado. Porque assim, nós falamos muito aqui de marca pessoal sobre pessoas que estão empreendendo, sobre pessoas que têm um negócio delas. Mas a gente esqueceu de mencionar, eu esqueci, de falar que marca pessoal também pode ser lapidada se você é um funcionário de uma empresa.
Porque imagina, hoje a pessoa está trabalhando ali em determinada organização, aí é conhecido, fulano de tal empresa, fulano que trabalhou não sei aonde. Isso é péssimo, porque as pessoas simplesmente associam o seu nome com a empresa. E o certo é elas saberem quem você é, independente do cargo que você está ocupando e da empresa. E você pode ter uma marca pessoal, sendo funcionário, para ir galgando um crescimento estratégico na corporação que você está inserido. Marca pessoal precisa de rede social? Hoje precisa. Não é uma regra, mas precisa, porque a maioria das pessoas hoje elas estão online, então quem não é visto não é lembrado. Olha só, não é o melhor que vai vencer, é o mais conhecido. Você já deve ter visto vários profissionais que são excelentes, são ótimos naquilo que eles fazem, mas eles não parecem que são ótimos e excelentes. Então, além de ser, você precisa parecer e aparecer. O que você tem que dizer, o que você pode dizer para aquela pessoa que não quer aparecer, para aquela pessoa que não quer se mostrar, se colocar? Qual que é a primeira sugestão que você dá para essa pessoa? Porque você acabou de falar que o principal é aparecer. Sim, é sair dos bastidores e fazer a sua marca pessoal trabalhar e falar para você. A pessoa que não quer aparecer, ela não quer ser vista, ela não quer ser lembrada e ela não está interessada em ter uma marca pessoal visível. Mas quando eu falo em aparecer, não eu quero ser mais do que os outros, não. Mas você precisa comunicar o seu trabalho, aquilo que você faz, você precisa ser lembrado. Porque se você não aparecer, as pessoas não vão lembrar de você. Sim. É uma coisa assim, uma dúvida que surgiu aqui, fora das perguntas pontuais aqui. Certo. Eu escuto muito, eu recebo muitos anúncios, né, de rede social, falando assim, como você consegue melhorar o seu negócio sem aparecer atrás das telas. Você acha que isso é uma coisa válida? Você acha que isso é uma coisa que funciona? Ou você acha que hoje em dia não? Funciona, só que você está entendendo que você não está trabalhando a sua marca pessoal. Você está trabalhando a sua marca de negócio. Isso, funciona. A pessoa fala, não quero ser vista, não quero aparecer, não tem interesse em deixar um legado, eu estou aqui nesse mundo existindo, enfim, as pessoas não precisam saber o que eu penso, não quer saber de nada disso, está tudo bem, é a tua escolha. Então você consegue fazer um negócio ser conhecido sem você. Mas isso não quer dizer que ele vai continuar crescendo, que ele vai para um próximo nível e que ele vai chegar num patamar muito grande. Qual a importância da vulnerabilidade na construção da marca pessoal? É importante, é muito importante, porque assim, você percebe que hoje o mundo está cheio de pessoas que parecem perfeitas. Você olha na rede social, você só está vendo o palco da pessoa, e você fala, nossa, a vida dessa pessoa é perfeita, essa pessoa só faz isso, só faz aquilo, aí você fala, nossa, minha vida não é assim, essa pessoa incrível. É porque as pessoas, elas vão compartilhando pequenos pedaços, facetas, né? E a gente esquece que o que nos conecta realmente é a parte da vulnerabilidade, porque nos torna humanos. Nós somos seres com imperfeições. Mas hoje também tem um erro comum, que as pessoas utilizam a vulnerabilidade para se alavancarem. Então tem aquelas histórias tristes, aquela história do herói, que a gente faz o storytelling, acabei nem falando muito sobre isso, mas você tem que olhar para a sua história pessoal e ver quais são os pontos de conexão, mas trazer isso de forma verdadeira, genuína, né? Com estratégia, obviamente. Essa questão da vulnerabilidade, tem um livro, né, que é A Coragem de Ser Imperfeito, né? Da Brené Brown. Exatamente. Maravilhoso. E nesse livro é interessante que ela traz bastante essa questão de ser vulnerável para criar empatia, de demonstrar sua vulnerabilidade para criar conexões. E eu acho que hoje as redes sociais, para criar conexões, as pessoas exploram um pouco a vulnerabilidade. É o que eu falei anteriormente. Acaba trazendo isso de uma maneira intencional, mas que às vezes não é tão real. Já percebeu isso? Que às vezes a pessoa faz ali um show, né, de alguma coisa que aconteceu. Mas é também um posicionamento estratégico. Não, é um posicionamento. Você tem que trazer isso, porque vai conectar você com as outras pessoas, mas você é meio que assim, ó,
se você for ver, você fica meio dividido nessa questão. Eu confesso que eu, dentro da minha construção de marca pessoal, não gosto muito de expor as minhas vulnerabilidades, porque eu acho que é muita exposição, eu entendo que é uma coisa um pouco íntima, né? E a internet é uma terra de ninguém, vamos dizer assim, né? Sim. Se você for ver, né, Virgínia, grande influenciadora hoje das redes sociais, faz pouco tempo que ela expôs que o filhinho dela estava na UTI, e não sei se você chegou a acompanhar, teve muita gente falando, meu Deus, até na UTI você está fazendo conteúdo com um bebê, com uma criança, e aquilo gerou muito engajamento. Então, mas engajamento nem sempre quer dizer que é positivo. Então ela atraiu fãs e atraiu pessoas que odiaram o posicionamento dela. Mas ela também compartilha tudo ali, a todo momento, toda hora. Então você precisa entender qual é a mensagem que você quer passar para o seu público antes de estar compartilhando uma vulnerabilidade. Mas ela conecta, isso sim. Uma coisa que eu percebo é que você tem que expor uma vulnerabilidade de uma forma intencional, com um objetivo. Sim. Né? Então, assim, dentro de uma construção, dentro de uma estratégia de marca, você pega uma história para gerar uma moral, para favorecer uma venda, talvez. Sim, você pode usar estrategicamente, sim, com certeza. Mas não inventar, entendeu? Eu sou sempre da verdade. Seja verdadeiro, mas com estratégia. E o pescador, pode? Aquele que sempre aumenta o peixe? Como assim? Que aumenta a história, então, deixa a história mais grave. Por mais que a história não seja uma história falsa. Eu não gosto disso. Assim. O que mais tem é isso, né? A pessoa, é um negocinho assim, ela faz, meu Deus, esse tamanho. As pessoas ficam, gente, isso que eu estou falando, está muito plástico hoje em dia. As pessoas, elas estão ficando robóticas. É tudo inteligência artificial, você liga para um lugar, você não consegue ter um atendimento humanizado. E a pessoa que ela é sensível, que ela é humana, que ela é verdadeira, você percebe isso. A pessoa que vai aumentando a história, uma hora ou outra, ela a gente descobre, né? Porque não há nada encoberto que não seja revelado. Uma hora alguém descobre. E o que você acha que não pode faltar em uma marca pessoal? O posicionamento estratégico, além da verdade e da autenticidade, que é o que nós falamos aqui. E dentro de um conteúdo, o que você acha que não pode faltar? Saber com o que você está falando. Teu público. Teu público. É o primordial. Porque quem quer falar com todo mundo, não fala com ninguém. Então é saber quem é o seu público, quem que você quer impactar ali. Se você pudesse dar um conselho para você mesmo no começo da carreira, qual conselho seria? Acredite em você, não duvide, porque vai ter gente que vai duvidar o tempo todo. E as pessoas que duvidam normalmente são as que estão do seu lado. São amigos, são essas pessoas. Falam, nossa, você sempre foi isso, agora você quer mudar. Então, acredite em você, não deixe as vozes internas dominarem a sua mente, porque elas é que vão te impulsionar. Quando vem uma voz ali e fala, não, você não é boa o suficiente, cala essa voz, cala, acredita no teu propósito, naquilo que vem do teu coração, naquilo que vem da tua alma. Então, acredite mais, vai dar certo, tenha paciência. Agora, para finalizar, eu queria que você deixasse um desafio para as nossas telespectadoras, para que elas consigam construir a marca delas, alguma coisa bem pontual, uma missão para elas fazerem agora nessa semana, para que elas consigam desenvolver essa marca pessoal, esse posicionamento e esse comportamento, visando uma melhora de negócios para quem é empreendedor. Então, assim, uma pergunta. Você vai se perguntar como você gostaria de ser vista. Então, você, mulher que está aí assistindo, vai pensar, eu quero ser vista dessa maneira. Aí você vai olhar para você e você vai falar, a imagem que eu tenho hoje tem a ver da maneira que eu quero ser vista? Se ela tem a ver, tá ótimo, você está andando no caminho. Se não tem a ver, você precisa entender quais pontos você precisa melhorar e mudar para chegar aonde você deseja. Então, comece colocando um objetivo a curto prazo. Meu objetivo a curto prazo
é ter uma oratória melhor, por exemplo. Então, melhor a oratória. É ter uma postura melhor. Então, colocar pequenos objetivos que vão lapidar a sua marca pessoal para você chegar aonde você deseja. Muito obrigada pela sua participação aqui, Michele. Obrigada. Espero te receber mais vezes. Eu que agradeço, foi uma honra, um prazer. Quando a gente entra nesse assunto de marca pessoal, tem tanto para falar que a gente começa num assunto e vai, né? Eu adorei as reflexões que você trouxe para nós e agradeço também a você de ter participado desse momento com a gente. E nós ficamos por aqui. Eu sou a Natália e esse foi mais um Momento Entre Elas.